Olá, bom dia! Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar, ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Sextamos, dia 8 de agosto. E você, como está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. É, gente, mas vamos falar sobre ansiedade coletiva. Você já ouviu sobre isso? Já se sentiu angustiado só de ver alguém próximo a você passando mal? Ou já percebeu um ambiente inteiro sendo tomado por uma sensação de medo e inquietação? Pois é, isso tem nome, tem explicação e tem tratamento, tá? No Estúdio Câmara de hoje, nós vamos entender o que é ansiedade coletiva, por que ela se espalha em escolas, grupos e redes sociais e o que fazer diante dela. Vem participar com a gente, as nossas convidadas já estão aqui no estúdio, então você aproveita, manda o seu comentário, o seu depoimento através do nosso WhatsApp que já está na tela. 1997-829-3776. A gente aguarda a sua mensagem. Você já teve aquela sensação de ansiedade coletiva? Consegue descrever isso? Manda pra gente, aproveita que já já você interage também com as nossas convidadas. Vamos para a informação. Fim de semana do Dia dos Pais terá atrações culturais gratuitas para toda a família aqui em Campinas, hein, gente? Olha, então se atente. Shows, festivais, arte, cultura e espaços públicos. Campinas preparou uma programação especial para celebrar o fim de semana do Dia dos Pais, entre os dias 8 e 10 de agosto. São diversas atrações gratuitas para todas as idades, valorizando a ocupação dos espaços públicos, com música, gastronomia, feira de artesanato, cultura indígena, circo e rock. Olha só, hein? Super dica. Na Praça Arautos da Paz, o público pode conferir aí o primeiro Festival do Milho Verde, em parceria com o Festival Eu Amo Chocolate, edição Morango. Já no Centro de Convivência Cultural, a tradicional Feira Hippie será embalada por shows gratuitos de samba e blues no Teatro de Arena. Também no sábado, a mostra indígena ocupa a Estação Cultura com representantes de 15 etnias. Em Barão Geraldo, o espetáculo de malabarismo entre truques e poemas leva o circo e poesia ao Centro Cultural Casarão. Para quem curte rock, a Concha Acústica da Lagoa do Taquaral recebe a segunda edição do Orbital Rock, com destaque para a banda Dead Fish. No domingo, o parque também será cenário de Street Fest 019, evento que celebra o Dia Municipal do Skate com arte urbana, grafite, dança e muita música. A programação completa está disponível no site oficial do calendário de eventos da Prefeitura de Campinas. Acesse, fique por dentro e faça o seu planejamento, né? campinas.sp.gov.br/eventos. Aproveite o final de semana. E olha só, mais informação chegando, porque tem Semana das Juventudes 2025, que está mobilizando coletivos e propõe aí uma escuta ativa aqui na cidade. Com o tema E aí, qual é o plano? A Semana das Juventudes 2025 começa hoje, com abertura oficial na Sala Azul do Paço Municipal. A mobilização propõe escutar e envolver a juventude na construção do novo Plano Municipal das Juventudes. A programação se estende até o dia 30 de agosto, com 50 atividades gratuitas, organizadas por 34 coletivos culturais, ambientais e sociais da cidade. Entre os destaques estão oficinas, fóruns, batalhas de rima, plantios, eventos culturais e ações de saúde mental. O 17º Fórum de Profissões e o Street Fest, 019, estão entre os eventos confirmados. A iniciativa é uma parceria entre a Coordenadoria da Juventude, a Fundação FEAC e o Conselho Municipal da Juventude. Toda a programação está disponível também no site da Prefeitura de Campinas. Muito bem, você viu? Muita opção para o final de semana. Vamos com a previsão do tempo? Parece que está chegando uma frente fria, mas hoje, sexta-feira, nós temos sol entre nuvens, mínima 14, máxima 29 graus. Vou te falar que ontem bateu os 30, hein? Ontem tava calor. E aí, o que nós temos para sábado, gente? Pancadas de chuva à tarde e à noite. E aí começa a temperatura a diminuir, né? Mínima 13, máxima 21 no sabadão. E no domingo, depois da chuva, o tempo fica firme, céu limpo e a temperatura, um pouquinho agradável, será? Entre 8 e 19 graus, né? Então se prepare, tá chegando aí uma frente fria. Aproveite o hoje, o sol que tá lá no céu e tenha uma ótima sexta-feira. Muito bem, recado dado. Agora é hora de conversar com as nossas convidadas. Vamos entrar no tema do dia, a ansiedade coletiva.
Quando o corpo sente e a mente responde e o ambiente todo parece estar em colapso. É, para nos ajudar a entender melhor o que está por trás desse fenômeno, a gente dá as boas-vindas oficialmente às nossas convidadas. Giovana Beltramini Goldschmidt, ela é neuropsicopedagoga e está com a gente ao vivo aqui no Estúdio Câmara, vai conversar conosco. Boas-vindas, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Rúbia. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Muito bem. Para completar o nosso time desta manhã do Estúdio Câmara, apresento a vocês a Yara Lourenço, psicóloga, ela também tem especialidade em terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, Yara. Muito obrigada pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço, Rúbia. Espero contribuir aí com os nossos telespectadores para falar sobre um tema extremamente importante e atual. Gente, muito atual. Muito atual porque a gente vive numa ansiedade, e aí quando essa ansiedade fica coletiva, a gente precisa de profissionais para explicar para a gente o que que é isso, né. O que é considerado uma ansiedade coletiva? Eu pergunto para você, Yara, ouvindo aí uma consideração sobre esse tema presente hoje na vida das famílias, das escolas, da sociedade em geral. Qual que é a sua avaliação? Explica para a gente sobre essa ansiedade coletiva. Bom, para começar, né, a gente precisa explicar o que é ansiedade. Uhum. Eu e a Giovana estávamos conversando aqui antes e falou assim: bom, para a gente começar a falar do coletivo, é preciso falar do individual. Isso. Então, a ansiedade, ela é uma emoção, né? Tem até filme famoso que fala da ansiedade, né? Uhum. Controlando a mesa ali da personagem. Então, a ansiedade, ela tem a ver com o futuro, é o medo do futuro, o medo do que está por vir. E essa ansiedade, as emoções, a gente precisa entender que elas têm repercussões no nosso corpo, né? A emoção ela é fisiológica. Então, a gente tem uma série de reações dentro do nosso corpo que estão despertando e que acabam tendo consequências para a gente no nosso comportamento, no nosso pensamento, está tudo interagindo. Uhum. Então, a ansiedade é uma emoção. Sim. Quando a gente está dentro de um contexto coletivo, a gente meio que influencia um ao outro, né? Então, a gente está interagindo o tempo inteiro. Então, uma coisa que me afeta, se eu começo a demonstrar essa emoção, eu posso afetar a Giovana, você, e Uhum. isso pode se expandir, né, como um rastro de fogo. Sim. Então, a ansiedade coletiva tem essa característica que é uma preocupação com algo que vai acontecer ou que está subentendido que vai acontecer e não necessariamente é real, isso é muito importante, Uhum. mas num âmbito de coletividade. Muito bem, a gente tem exemplos de ansiedade coletiva, né, e a gente pode muito bem, ver isso no dia a dia. Eu estava comentando com as nossas convidadas hoje sobre a questão do trânsito, né. É impressionante, Giovana, como o trânsito acaba criando um ambiente de ansiedade coletiva. Então eu gostaria que você explicasse, o posicionamento, né, das pessoas diante do trânsito, que é algo, entre aspas, simples, mas que a gente pode dar o exemplo para que as pessoas de casa entendam sobre a ansiedade coletiva. Bom dia, pessoal. Esse exemplo que você acabou de falar, Rúbia, são exemplos do nosso cotidiano. Uhum. São exemplos simples. Então, trânsito. As pessoas hoje não têm mais paciência. Parece não dar conta mais do trânsito, dos seus compromissos, da sua agenda. Isso são gatilhos, pequenos gatilhos que geram a ansiedade. Então fica muito complicado quando a pessoa também não consegue, fazer uma rotina equilibrada, organizada, porque dessa forma vai gerar ansiedade cada Uhum. vez mais, você vai perder, eh, essa forma de controlar o seu tempo e gera uma ansiedade. Então, ansiedade coletiva, o mundo parece estar ansioso. Hoje, por onde você passa, você ouve as pessoas dizendo: "Olha como ele está ansioso". Por quê? Porque se não der conta das coisas, por que que você tem que dar conta de tudo, né? Então a gente tem que parar, analisar, se perguntar o que é a causa dessa ansiedade, que eu acho que a gente Uhum. vai falar um pouco também, Sim. e existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade, como a Yara disse, né, agora há pouco tem um filme que retrata sobre a ansiedade
natural, normal, Uhum. e ela existe em qualquer ser humano, e a ansiedade que gera um transtorno de ansiedade, e que nós vamos poder falar sobre esses transtornos também. Ah, mas qual que é a ansiedade natural? Uhum. Aquela que dá um friozinho na barriga, porque você vai fazer uma entrevista, ou um Uhum. friozinho na barriga, porque você vai fazer uma prova lá na escola, porque você tem que tomar algumas decisões, mudanças do cotidiano, isso é uma na isso é natural. E esse sentimento de ansiedade, ela é passageira, ela não fica. Então você sabe controlar. Agora, essa falta de paciência dentro de um trânsito, tem pessoas que chegam a bater no seu carro, né, Uhum. com a mão, o motoqueiro dá pontapé. Então, assim, as pessoas estão perdendo o senso, Literalmente. né. Uhum. Então a ansiedade coletiva, você sente que o clima está pesado, Denso demais, denso, né? Sim. Aham. né. Então as pessoas nem um bom dia olhando no teu olho conseguem mais. Um bom dia, pegar na tua mão com calma, né, Uhum. dar uma atenção gostosa, almoçar juntos, né, sai almoçando, comendo qualquer eu entendo que esporadicamente isso é natural, tá, Uhum. Uhum. pessoal? Não vamos julgar isso. Mas existem fatores aí de que está, dando esse gatilho para ansiedade. Então, quando a gente fala desses fatores, eu volto ao programa de ontem, porque ontem nós conversamos aqui com 2 profissionais também, mas referente à vida corrida, né, a gente precisa entregar, 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 entregar. Você tem uma agenda organizada, de repen no início da semana. Quando chega na quarta-feira, essa sua agenda, ela transbordou. E você não sabe como você dá conta. Aí você não tem tempo de almoçar, você não tem tempo de nada, e quando você deita para dormir, o seu cérebro, ele não Não descansa, a para. sua cabeça não para, você tem um sono horrível, né, e aí você acorda cansado de novo. E aí eu falei ontem, eu dei um exemplo, nós estamos parecendo ratinhos rodando, correndo na rodinha, e aí a gente só vai parar quando né, colocando aí a imagem do ratinho, o ratinho vai chegar uma hora que ele vai cair. E é o nosso caso, a gente só para quando a gente cai, e aí é tarde, porque a Hum. gente entrou em colapso, gente. Produção, coloca para mim esses dados que nós temos aí, sobre a Organização Mundial da Saúde. Isso, olha só, a gente vive numa era marcada pelo excesso de informação, de estímulo, de cobranças. Olha esse dado, gente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população afetada, segundo a OMS. Estudos apontam que uma em cada 5 crianças e adolescentes já apresentam sintomas clínicos, gente, de ansiedade. E após a pandemia, os casos só aumentaram. Eu quero trazer para vocês um exemplo que aconteceu em Recife, pós-pandemia, um episódio, de uma escola onde 26 alunos apresentaram simultaneamente sintomas como falta de ar, tremores, choro descontrolado e a sensação de morte iminente, gente. E aí o que que aconteceu? Se você procurar na rede social, colocar o caso de Recife, ansiedade coletiva, você vai ver na frente da escola muitas ambulâncias, as crianças e adolescentes tendo que ser levadas ao hospital rápido, com urgência, porque eles estavam com uma sensação de morte iminente. Então, a gente precisa entender melhor esse fenômeno. Aí eu pergunto então para a Giovana, em casos como o de Recife, né, o que, que pode explicar esse efeito de um contágio emocional? Porque um passou mal e o outro foi vendo o outro passar mal e foi passando mal e foi passando mal. Isso perde o controle? Como que você traz isso para a gente nos dias de hoje, por favor? Rúbia, não existe uma receita pronta Uhum, para evitar que isso aconteça. Mas, você percebe que nós estamos falando de uma sociedade ansiosa. Então é natural que eu convivendo com Yara, ou com você, uhum, a todo momento, essa ansiedade ela vai aumentando. Como evitar isso? Eu preciso que alguém faça boas intervenções para que chega numa clínica. Existe tratamento, pessoal, existe, né. Você conviver com pessoas que positivas, que traga mensagem positivas, por quê? A ansiedade ela traz, pensamentos caóticos, né, Yara? Negativo, sim. Bem uhum, negativos. E uhum. você não consegue mais controlar, né, Yara, É esse uma bola pensa de é neve, uma né? bola de neve. Então a pessoa ansiosa,
ela não controla os Uhum. seus pensamentos. Sim. Então, por isso que o que vem acontecendo nesses lugares é a ansiedade coletiva. Um vai pegando o problema do outro. Gente. Isso não é meu, Uhum. né? Eu posso te ajudar, mas isso não é meu. Então, assim, não sabe separar. E isso vai gerando uma bola de neve e vai virando esse caos. Em exemplos, né, Yara, aqui de ansiedade coletiva, as questões de guerra, né, Uhum. Sem que dúvida. acontecem e acaba criando uma ansiedade coletiva também. A pandemia foi um exemplo de ansiedade coletiva. Então, eu gostaria que você explicasse como é que o nosso cérebro, nesses momentos assim de crise, ele fica em alerta o tempo todo e como que a gente deve fazer para entender que nós estamos passando por essa situação? Porque às vezes a gente tem a sensação, mas a gente não sabe o que que é, né? A gente pode dar um exemplo aí de guerra, um exemplo muito que aconteceu ontem. Eu vi na internet hoje pela manhã, dei uma checada nas fontes, é verídico, aconteceu um avião, ele ia pousar aqui em Campinas e ele acabou pousando em Brasília. O piloto Mayday, 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 o que aconteceu? Ele teve que fazer um pouso de emergência porque tinha uma ameaça de bomba. Qual era essa ameaça de bomba? No banheiro do avião tinha um bilhete escrito que, né, que tinha uma ameaça de bomba ali e o piloto teve que pousar em Brasília. Imagina a ansiedade coletiva que causou Nesse nessas avião. pessoas, nesses pilotos, nos tripulantes. Gente do céu, é algo assim que... E aí, como é que a gente faz? O que que acontece no cérebro e como que a gente entende que nós estamos passando por essa situação? Quando você me convidou para vir aqui, Rúbia, eu fiquei pensando num bolo cheio de camadas. Porque eu Ah! acho que esse é um assunto que tem muitas camadas. Eu acho que a Aham. Giovana vai concordar comigo, né, Giovana? Vou. Muitas camadas. Então, eu vou pegar o seu exemplo, porque eu achei que ele tem uma questão muito interessante. Uhum. Os pilotos de companhia aérea, eles são treinados para responderem a situações críticas. Nossa. Então, o cérebro deles está preparado, Aham. diferente do nosso, que não teve um treinamento específico. Então, quando o piloto ficou sabendo, Aham. provavelmente, né, eu não vi a reportagem, então Sim. não posso afirmar com toda certeza, mas com certeza, quando ele ficou sabendo disso, o procedimento que ele foi Uhum. ensinado já estava na cabeça dele. Então, ele automaticamente colocou o procedimento em atividade, né? Exato. Ao ponto de falar o Desviar Mayday, a né, que é o rota. sinal Aham. de emergência, Sim. né? Desviar a rota e parar o avião, né, Uhum. para ser verificada a ameaça de bomba. E aí, tem 2 fatores aí, o piloto que está preparado e imagina, não sei se chegou os passageiros a ficarem sabendo de toda essa situação, às vezes Uhum. sim, às vezes não, mas imagina que os passageiros ficaram sabendo. Desviou a rota, imagina, né, o Então, que aconteceu dentro desse esses avião? passageiros não estão preparados para uma ameaça à bomba. Na verdade, estão indo visitar a família, Uhum. viagem a trabalho ou turismo. Sim. Então, com certeza eles teriam um nível de pânico muito maior ou muito menos controlável do que o do piloto. Por Uhum. que a gente fala isso? Você me perguntou do nosso cérebro, né? Tudo tem a ver com o nosso cérebro, né? As emoções, as reações têm a ver com a nossa bioquímica. Então, com o que Uhum. acontece dentro do nosso corpo. Então, quando a gente está numa situação extrema, o nosso cérebro ele libera o nosso sistema de ameaça. A ansiedade é um sinal de perigo. A ansiedade é filha do medo. Eu costumo falar, né? Não, a Uhum. ansiedade é uma vertente do medo. É o Sim. medo do futuro. Então, a gente faz... nosso corpo tem uma série de reações para nos proteger. Podem ser em situações reais, como, por exemplo, uma ameaça à bomba. É uma Uhum. situação real. A gente não sabe se a bomba está lá ou não. Ou podem ser de situações hipotéticas. Eu acho que vai acontecer uma ameaça à bomba. Então, você pode entrar... O nosso cérebro ele tem uma certa dificuldade de distinguir o real do que é o fictício. Uhum. Então, a gente vai entrar num estado que vai acionar uma emoção e se a gente alimenta essa emoção, ela vai crescendo, como eu falei, a bola de neve. Sim. E aí o que acontece? Quando essa emoção de ansiedade, de medo aumenta muito, a gente pode abrir um quadro de pânico, por exemplo, que foi o caso das crianças. Nossa, Então eles gente. foram porque eles estavam fisiologicamente, né, o corpo deles estava dando um sinal que havia um grande perigo ali. Uhum.
Então, essa é a grande questão. E você falou de ansiedade natural, ansiedade clínica. Isso. Qual que é a diferença, né, para a gente apontar o que é natural e o que é patológico? É a intensidade e o prejuízo. Isso. Então, se a ansiedade é a ansiedade do, poxa, vou vir aqui conversar com a Rúbia, estou com um frio na barriga, ou vou viajar, nossa, que legal. Também é uma maneira de você se sentir ansioso. Sim. Muda o seu corpo. Mas quando você tem uma ansiedade persistente, que não passa, o tempo inteiro você está pensando no futuro, você congela em muitas situações porque você não consegue lidar com esse medo, aí sim a gente está falando do campo patológico. Isso. Olha, gente, é uma questão bem delicada e que acontece, né, no nosso dia a dia. A gente precisa ficar atento e entender, né, o que que é essa ansiedade coletiva e diferenciar ela e saber como a gente deve agir para poder dar uma acalmada, dar uma Isso. respirada. Eu trouxe o exemplo das crianças lá da escola de Recife, e aí eu pergunto para a adolescência, né? A adolescência ela é uma fase marcada pela necessidade de aceitação, né? Então, como que a identificação grupal pode contribuir, Giovana, para esses episódios coletivos? Porque estudando sobre esse tema ontem, eu vi essa questão de identificação grupal, e isso eu achei bem interessante a gente pontuar hoje. Uhum. Adolescência, né, adolescência na minha época era algo muito gostoso viver essa fase da adolescência, e acredito que é ainda. Uhum. Mas eu diria assim, que nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes atualmente, né, Yara pode Sem me ajudar dúvida. aqui. Muitos adolescentes aparecendo, adoecidos. Sim. Adoecidos por uma emoção causada que às vezes os gatilhos não são nem deles, né. Então nós falamos que a todo momento que eles estão inseridos numa rede social, Isso. onde as informações estão fração de segundos na palma da mão, e não é só isso. Você falou uma questão muito importante que é a aceitação. Uhum. Para eu ser aceito no meio, eu preciso ter algo de marca, eu preciso ter a amizade X, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Será que eu preciso realmente? Quem é você no meio de tudo isso, né? Então as pessoas precisam saber quem elas são primeiro. Por que que eu tenho que agradar o outro? Por que que o outro não pode me agradar? Tem N fatores aí que estão causando essa ansiedade nos adolescentes e estão se perdendo por esse transtorno aí de impacto, né, Uhum. emocional que eles vêm sofrendo a todo momento. E a família? Onde está a família? A família, nesse momento, é muito importante estar junto com o seu filho, né. Quando eu digo onde está a família, o que você está fazendo junto com o seu filho? Sentou para conversar? Porque a gente vai entrar na rotina, Uhum. né. Estou tendo um tempo para ficar com os meus filhos? Tempo de qualidade, né, De Giovana? qualidade, Porque a gente Yara. fala de tempo e às vezes está todo mundo no celular. Sim. Então Exato. o celular, eu acho que para a adolescência atual, né, a gente está na Uhum. geração digital. Sim. Nós somos da geração que brincava na rua, É verdade. se divertia com os colegas. Hoje em dia a gente olha para as crianças, a maior parte está com o celular na mão. Uhum. Uhum. E isso traz, a Giovana também pode contribuir bastante, porque eu acho que você lida bastante com crianças, isso traz problemas cognitivos, Uhum. uma falta de desenvolvimento de capacidade social, porque enquanto você está aqui, você não está interagindo, Sim. Uhum. ou você está interagindo num meio que não tem lastro, ele não tem limite. Então a gente vê muito bullying, a Uhum. gente vê muita ofensa, a Sim. gente acha que a internet é uma terra sem lei, tanto que a gente vê pedófilos, a gente vê crimes acontecendo, racismo, xenofobia, que as Isso. pessoas se escondem atrás da tela do celular. Isso. E Yara, foi muito importante você ter falado isso, porque assim, existem adolescentes com ansiedade social, fobia social. Há adolescentes que não conseguem chegar num bar, Aham. um happy hour com os amigos. Isso é uma fobia social. Não tem ma e com essa possibilidade de ficar em casa hoje,
né? Porque tá tudo aqui na palma da mão, eles não querem mais sair. Então, vamos ficar atentos às causas, aos sintomas que os nossos adolescentes também vêm nos mostrando. O choro impulsivo, bem impulsivo, né? Não tem motivação, evita estar, Uhum. evita, não quer falar ao público. Então, o adolescente tem aquela ansiedade mutismo, né? Uhum. Eu falo dentro da minha casa, Uhum. mas no público não. Uhum. Então, é uma ansiedade. Nós temos que ficar atentos a esses sintomas para poder ajudá-los. Adolescentes, nós queremos abraçar vocês, né? Então, sintam-se acolhidos, vocês que estão nos assistindo. Muito bem, né, receba o acolhimento das nossas profissionais aqui, e é muito importante a gente falar, de adolescente quando a gente fala de ansiedade coletiva, porque nós temos aí relatos, né, de situações que ocorrem dentro das escolas, né, Sim. e isso acende um alerta, porque é um adolescente que vai levar um transtorno, de repente, para a vida e vai precisar ser tratado. Então, a gente precisa aprender a identificar a ansiedade e a ansiedade coletiva. Agora, essa questão da descarga de adrenalina, né, do cérebro em alerta o tempo todo, como que a gente consegue fazer com que isso dê uma minimizada, sabe? Uhum. A gente precisa aprender a tirar tirar esse gatilho, não sei, eliminar essa situação, essa questão de ansiedade. Vou voltar lá para o trânsito, né. Eu fiquei, gente, 25 minutos no sinal hoje parada. Eu observei tanta coisa, porque, assim, é interessante, né, o nosso cérebro ele é interessante demais. O Sim. programa de hoje é o quê? Ansiedade coletiva. Então, eu estava no trânsito, e eu comecei a observar Uhum. sinais de ansiedade coletiva. O que que eu vi, né? Eu vi, espaços pequenos e carros tentando entrar em locais que eles não iam conseguir, porque estava muito apertado, motos entrando em locais também que pulando o canteiro e indo, todo mundo numa ansiedade de chegar, de chegar. E o sinal, eu vou falar um negócio para você, abria o sinal, passava 5 carros, fechava de novo. Eu fiquei 25 minutos parada e aquilo foi me dando um negócio, foi me dando uma coisa ruim, foi disparando uns gatilhos estranhos, comecei a querer suar, falei: "Gente, não vai dar tempo, não vai dar tempo". Aí depois eu parei e falei: "Opa, alto lá, vai dar tempo sim", entende? E aí eu olhei e olha só, uma coisa assim que eu senti, eu falei: "Eu preciso sair daqui". Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha para onde eu sair, porque eu estava literalmente sufocada entre os carros ali, eu ia sair por onde? E essa sensação que me deu, com certeza deu no outro, deu no outro e deu no outro, Sim. porque abriu o sinal, todo mundo queria passar Passar. muito rápido. Uhum. Como que a gente faz para a gente se controlar diante dessa situação? Porque eu comecei a ter sim, Sim. um sintoma que Uhum. mexeu, sabe, eu senti que eu estava começando a suar, sabe, meu coração Uhum. começou a dar uma disparada. Isso é bem preocupante, não é não, Yara? Olha só, tem uma coisa muito interessante no seu relato, Rúbia, porque chegou um momento que você foi acionada emocionalmente. Aham, Emoção a gente não invalida, a gente não fala sim. assim: "Ai, não quero ficar ansioso", não vai adiantar nada, Perfeito. né, você não Aham, tem como aham. invalidar a emoção. Ela vai acontecer. A gente precisa estar consciente do que está acontecendo no nosso corpo. Então você trouxe várias, reações Sim, fisiológicas que você nossa, teve. mas foram muitas. Comecei a suar, Aham. comecei a ficar desconfortável, começou a se Sim, mexer e de repente você pensou: Se conta. "Não vai dar tempo". E aí exatamente. você está falando da cognição que estava começando a ficar distorcida. Olha isso, É uma gente. distorção. Aham. Tanto que você depois respirou e falou assim: "Não, vai dar tempo sim". Olhou no Sim, relógio, calculou, dado de realidade. Como é que a gente exato. lida com a ansiedade de uma maneira prática? Gente, a ansiedade, no geral, causa distorção cognitiva. O que que é distorção cognitiva? É aquele pensamento que vai ficando Vai pior, 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 Exatamente. você vira uma catástrofe, ou você acha que você não vai dar conta de nada, ou que você é muito burro. Uhum. Então, você precisa conseguir pausar isso, falar: "Opa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Eu tenho um relatório para entregar no trabalho. Uhum. Poxa, por que que eu estou achando que não vai dar tempo? Ah, porque me atrasei.
Ah, então vou negociar com o meu chefe um prazo novo? Ao invés de ficar, não vai dar tempo, eu sou burro, porque, nossa, eu sou incompetente, eu vou ser Aham. demitido. Eu brinco com os meus pacientes e tem uma situação clássica de ansiedade. Para todo, é coletiva, mas é individual. Fala para qualquer pessoa, viu? O pessoal do RH tá te chamando. É verdade, né? O que Não tem acontece? um que pensa assim, nossa, é uma atualização de cadastro. Já pensa direto, Demissão. vou ser demitido. Então, isso é uma distorção cognitiva e a gente faz isso o tempo inteiro. Aham. Então, para a gente pensar, e é lógico que existe toda uma técnica por trás disso, né? A Sim. terapia cognitivo-comportamental, da qual, né, eu sou adepta, Uhum. digamos assim, é a minha linha, ela trabalha com vários passos para a gente lidar com situações de ansiedade, mas, basicamente, a gente precisa estar consciente do que acontece no nosso corpo, a gente precisa entender quais são as reações e a gente precisa fazer igual o piloto do avião. A gente precisa já ter Uhum. entendido qual é o caminho que a gente pode pegar para diminuir a reação fisiológica. Sim. Ansiedade é emoção é fisiologia, é corpo. Então, se a gente consegue controlar a nossa reação do corpo, a gente consegue diminuir a emoção. Nossa, gente, que coisa, É, não é? mas é bom a gente deixar Por claro, favor. né, Yara, que a criança, o adolescente, o adulto que já estiver num nível elevado de ansiedade coletiva, ansiedade, Uhum. ela não consegue prever o que Uhum. fazer. E aí o que deve ser feito? Procurar ajuda. Uhum. Procurar ajuda o quanto antes. Ah, mas a criança não sabe falar. Preciso de ajuda. Você, pai, você adulto, responsável por essa criança, por esse adolescente que está do seu lado, ele está te dando sinais. E aí, quando chega num consultório, onde eu recebo essas crianças, eu não recebo a criança, eu recebo a família, Uhum. porque ali eu vou tratar da queixa principal que a família me traz, porém, vou percebendo outras questões que é importante chamar a família, Uhum. né. Então, Sem assim, dúvida. o adolescente não está preparado para tomar uma decisão como o piloto fez. Uhum. É Até cerebralmente, né, a gente é. precisa lembrar e, às vezes, meus pacientes, quando eu trago, né, eu converso com alguém que não tem essa informação, o cérebro da criança e do adolescente está em desenvolvimento, o nosso cérebro, o nosso lobo frontal vai terminar de se desenvolver lá pelos 24 anos. Então, ele precisa do adulto para se regular emocionalmente. Uhum. Então, quando a gente fala da adolescência, que é um momento que a gente está tentando ter o grupo, mas também eu acho que é um momento da identidade, né? Quem eu sou a partir deste lugar que eu sou mais autônomo. Uhum. Então, você começa a desenvolver autonomia, você começa a ser um indivíduo e se perceber indivíduo. Então, é nesse momento que a gente precisa prestar atenção nas Uhum. crianças, nos adolescentes, porque também existem transtornos associados às idades mais jovens. Tem criança de 5 anos com depressão. Poxa vida. Entendo. E os pais precisam estar atentos, porque às vezes a gente normaliza, fala assim, não é da personalidade dele ele ficar mais no quarto, ele é mais quieto, e ele está com uma fobia social, ou está com uma dificuldade de se relacionar com os amigos, Uhum. ou está sofrendo bullying. Então a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. E os adultos, a mesma coisa, porque o adulto vai colocando na conta da agenda, não tenho tempo para parar, para pensar em mim, Uhum. etc. Só que quando surta, quando dá uma estafa, quando paralisa, dá um burnout, vai ter que parar. E aí é mais Uhum. prejudicial, porque você já desenvolveu alguma coisa. É. Então a Uhum. gente tem que estar atento aos sinais. E essa criança, né, usar o exemplo da criança que fica no quarto, né. Nós falamos o tempo todo da ansiedade da rotina do trânsito, que a Ruba Isso. trouxe para nós. Uhum. Vamos dar um exemplo agora, muito comum, que vem acontecendo com muita frequência: Uhum. separação dos pais, Sim. né. Então a criança pequena, é muito engano de que ela não está, sentindo alguma coisa. Ela está sentindo além, né, Yara? Uhum. Está sentindo além do que você possa imaginar. Então, existe também a ansiedade por separação. Uhum. Separação de casal, separação de amizade, Mesmo o luto, né? separação de luto, de abandono.
Então tem N questões envolvidas. É importante ficar atento. Principalmente, né, os nossas crianças, né, jovens e adolescentes, que têm na palma da mão informações de qualquer teor hoje em dia, né, infelizmente, e a questão da rede social, do celular, a luz, a tela, a velocidade também causa A a ansiedade. Sim, ansiedade, sim. né, Isso. então a gente precisa ficar atento. E nós adultos, como ontem nós trouxemos essa loucura, essa, necessidade de entregar, porque hoje, infelizmente, essa é a realidade, você vale o quanto você entrega, né, então você precisa entregar e a cobrança ela existe e você não quer ser cobrado e por isso você entrega, e quanto mais você entrega, mais você tem que entregar. E aí, conversando antes com as nossas convidadas, elas me falaram: "Tá, mas é por isso que acontece a ansiedade coletiva". Então, gostaria que vocês pontuassem, por favor, para que as pessoas de casa entendam a relação entre o programa de ontem e o programa de hoje, porque ontem nós falamos dessa correria, do ratinho na rodinha, né, que tem que entregar, entregar, entregar. Hoje a gente está falando sobre a ansiedade coletiva, então tem aí uma conexão, dos 2 temas, Iara e Giovana, por favor. Sem dúvida tem uma conexão, e eu diria que, como eu e a Giovana, quando a gente estava falando, a gente falou: mas essa é a causa, né? A gente tem que entender que, embora sejamos indivíduos, a gente está Uhum, dentro de um contexto social, cultural, econômico, político. Então, todas essas características influenciam no indivíduo. uhum, E aí, quando a gente fala de ansiedade coletiva, a gente está falando dessa aceleração, e eu até trouxe para as meninas aqui, tem uma palavra alemã que eu não sei se eu vou uhum. pronunciar direito, mas é Zeitgeist, eu acho, que é o espírito do tempo. O espírito do nosso tempo é a produção e o consumo, Uhum, né? E quando a gente está falando de produção e consumo, a gente não está falando só de produção e consumo de bens, a gente está falando da vida, né? Então, a vida hoje, que é legal, é a vida que você vai mostrar lá na rede social, é você ter o carro mais legal, o corpo mais sarado, e isso influencia muito a nossa maneira de ver o mundo. uhum, Então, quando a gente está nessa vibe da ostentação, né? Vou mostrar que eu tenho, etc., a gente está influenciando os jovens e os adolescentes, mas a gente está ditando como os adultos também devem viver. uhum, Então, para a gente ter, a gente precisa produzir. E aí a gente vai tentar produzir de todas as maneiras possíveis. A gente tem um aumento absurdo no índice de pessoas que têm problemas com transtornos de jogo, né? verdade. Acesso a bets, etc. Uhum, E por que acontece isso? Porque às vezes a pessoa não tem condição de desenvolver esse consumo exagerado por conta da sua situação social. Então ela vai tentar fazer uma fezinha ou vai entrar num jogo que ele é formado para te viciar, assim como as redes sociais. Então a gente está falando de reforçamento intermitente, que é eu te dou uma coisa que você gosta, uhum, te dou, te dou, te dou, depois eu corto. E aí, quando eu te dou de novo o que você gosta, o conteúdo, o vídeo, sim, você aumenta a dopamina no seu cérebro. E uhum, aí você tem a tendência a se viciar. Então a gente está, quando a gente pega o celular na mão, a gente está à mercê do algoritmo. Que eu falo que a ferramenta não é boa nem ruim. uhum, Ela precisa saber ser usada. Por exemplo, a gente vai transmitir no YouTube, sim, né? Então, a exato, gente está usando isso aqui para trazer informação, é uma maneira boa de usar. uhum, Mas existem também pessoas que usam de uma maneira negativa e que promovem esses valores. Então, a exato, gente está o tempo inteiro na nossa vida profissional, que é uma grande fonte de preocupação para todos nós, uhum, tendo que produzir, produzir, produzir. E se você produz, você toma um tapinha nas costas, muito obrigada, mas produz mais isso daqui. exato, Muitas vezes não é bem remunerado ou não é uhum, remunerado de acordo, e aí você está tentando consumir. Então a gente está num ciclo, o ratinho, ele é, está rodando para conseguir chegar neste lugar dos bilionários, milionários. Mas pouquíssimas pessoas vão chegar nesse lugar. Só que na rede social parece que é muita ah, gente, parece sim, que todo mundo está bem, todo mundo está exato, rico, todo mundo faz viagem para a Europa, quando na realidade, gente, todo mundo tem boleto para pagar. Tá batendo o verdade, boleto ali, tá batendo a conta de luz, tá batendo as dívidas, muitas vezes as pessoas têm uma vida infeliz, uhum, e a vulnerabilidade, ela não é negativa,
Isso que é uma coisa muito interessante. Quando vocês mandaram, né, a Uhum. explicação do nosso tema, eles mandam para a gente, caso o pessoal de casa não saiba, mandam um resuminho para a gente do que a gente vai falar. Vocês usaram essa palavra e eu fiquei muito feliz. Uhum. Porque se a gente não é vulnerável, a gente não ama. Se a gente não é vulnerável, a gente não tem empatia pelo próximo, a gente não se solidariza, a gente não consegue criar afetos. Então, a vulnerabilidade é a permeabilidade, é o quanto a gente está disposto a se interagir com o outro. E quando a gente fala que é ruim ser vulnerável, isso é uma coisa que faz a gente ficar mais fechado para o mundo. Então, a gente se retrai. E aí a gente vai perdendo essa capacidade de se relacionar com o outro, de se conectar de verdade com o outro, sem precisar de um celular. Engraçado, né, Yara? As pessoas deixam de se relacionar com o outro, mas não deixa de se preocupar em ser mais que o outro, Uhum. né? É, E nem com o que É o outro verdade. pensa, né? Vocês É pararam para verdade. pensar de Sim. tudo isso que nós estamos falando é aqui? verdade. Então, eu me preocupo com a vida do outro, que ele está fazendo, né? Uhum. E Mas eu não preciso me ostentar para ser relaciono com aceito, ele. tal, 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 tal. Uhum. E você? Aonde está você no meio de tudo isso, Acho que essa é a grande né? pergunta, Aonde Giovana. você está? E o que você quer? Você quer agradar o outro? Você quer agradar a si? Para quê? Quando? Vou dar um exemplo disso tudo. Ontem, na mesa do almoço em família, na casa do meu marido, o meu sogro compartilhou com a gente uma cartinha que o meu sobrinho escreveu para ele. Uhum. E o meu sobrinho, ele tem 12 anos, 12 para 13 anos. E ele escreveu assim, ele convida o vovô para pescar, para passar o tempo juntos e tal. Então ele escreveu isso, eu vou só uma frase: "Vovô, quando eu convido você para pescar, não é porque eu quero pescar, é porque eu quero ficar com você. Nossa. Precisa falar mais alguma coisa? Será que você está dando importância para aquilo que o seu filho, a criança, o adolescente, você quer fazer? Você tem que fazer a pergunta para você: o que eu quero? Onde eu estou? O que eu quero fazer? Tá todo mundo buscando, eu tô vendo até ali aqui na TV, Aham. né, pressão por felicidade. Isso. Uhum. Uhum. Então tá todo mundo buscando o quê? A felicidade. Mas tá buscando a felicidade no outro? E como No se que o fosse um estado permanente, no né? que E o não outro não é a felicidade não é um estado permanente. não. A gente não vai ficar para sempre feliz, né? A gente tem grandes exemplos na nossa internet mesmo. Uhum. Acho que o que me vem à cabeça é o Whindersson Nunes, de uma Sim. pessoa que é multimilionária, que ganha Aham. todo o dinheiro que queria e que hoje cuida muito da saúde mental. Uhum. Descobriu recentemente que há altas habilidades, inclusive durante uma internação psiquiátrica, Exato. e que tem dinheiro e não estava Não feliz. estava E ele feliz, não conseguia se exatamente. entender. E ele fala da infância dos pais, que eram Uhum. pais que invalidavam muita coisa, até por ele ser altas habilidades, que tem algumas características Uhum. específicas, era muito incompreendido. Então, assim, né, a pressão por felicidade é a pressão, e a positividade tóxica, que eu uso Uhum. muito esse termo, gente, a gente precisa ser positivo. O nosso cérebro ele tem uma tendência natural a reforçar a ameaça para a gente. Uhum. Porque a gente quer sobreviver. O nosso cérebro, eu costumo falar que o nosso cérebro é pré-histórico ainda, e ele é. Né? A nossa genética não mudou tão rápido quanto a nossa cultura e a nossa sociedade. Porém, a gente tem que entender que a positividade tem um limite, Uhum. que o mundo ele precisa ser real. Então não é que tudo vai ficar bem se Deus quiser e a casa está caindo, eu estou desempregado. E É tá lógico que você tudo tem que lindo. acreditar que você vai conseguir Sim. melhorar, que você vai conseguir buscar alguma coisa diferente, mas a ação é nossa. E a Giovana está trazendo isso, e eu acho que a grande questão aqui que nós estamos trazendo é a consciência do eu. Uhum. Quem eu sou? Porque muitas vezes a gente usa a rede social da mesma forma que a gente usa a droga, a bebida, que a gente se desvia das nossas emoções para se alimentar do outro. E eu costumo falar que quando a gente olha mais para fora do que para dentro, é porque a gente não sustenta o que está aqui dentro de nós. E a gente precisa sustentar
as nossas emoções, os nossos problemas. A gente precisa ter uma dignidade para viver, para a gente conseguir compartilhar com o outro. Você não dá o que você não tem. E a pessoa está buscando, mas às vezes ela nem sabe o que ela está buscando, Exato. né. Então ela está buscando, 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 mas não sabe o que ela quer. Uhum. Então, pessoal, é assim, eu digo para vocês ficarem atentos à mente de vocês, ao pensamento de vocês, né. Então a pessoa busca muitas vezes algo que também a felicidade ela é instantânea. Que Uhum. felicidade é essa, né. Então, é bom a gente colocar, eh, isso com maior naturalidade, porque a ansiedade coletiva ela está aí, você abriu a porta da sua casa, você saiu para o portão, saiu para trabalhar, você lida com a Uhum. ansiedade. Lembrando, para quem estiver numa ansiedade num grau avançado, procurar ajuda, Uhum. porque a ansiedade natural e normal, você consegue dominar, né, você Uhum. consegue: "Opa, preciso me acalmar", Uhum. consegue ter você consegue dar uma situação problema para aquilo que você dos sintomas, né, Uhum. da situação que você está vivendo no momento. Então, é saber diferenciar Uhum. isso. Nossa, gente, que delícia ver vocês duas conversando e passando para a gente essas informações tão preciosas. Eu acredito que com esse compartilhamento, esse momento é muito importante, não só para mim, como o pessoal que está em casa, sabe, quem vai assistir depois, e o pessoal está participando com a gente. Agora 8h52, olha só o tanto que a gente conversou, Falou bastante. sabe. Nossa. Olha que delícia de Uhum. conversa, a gente vocês ensinando, né, a gente entender o nosso próprio corpo, o nosso corpo fala, e a gente precisa entender os sinais, e a gente precisa aprender como se defender de algumas situações, né, e ainda bem que nós temos profissionais como vocês que estudaram e são especialistas e que estão aqui para nos ensinar. Nossa, gratidão, meninas, muita Imagina. Nós que gratidão. Vamos lá, agradecemos. vamos atender o nosso pessoal de casa? 8h53? Vamos embora, vai lá. Pode mandar, por gentileza. Acho que a gente consegue responder umas 3, 4 perguntas e daqui a pouquinho a gente já segue para as considerações finais. O Ricardo Salles, do Jardim Nova Europa. Com excesso de comparações o excesso de comparações nas redes sociais pode estar por trás de um aumento da ansiedade? Existe alguma Nossa, forma Sem de dúvida. proteger a mente disso? Vamos lá então, pode E o ir, detalhe Yara. é que a gente nunca se compara com alguém pior, né. Ah, A gente é? sempre se compara com alguém a mais. E a gente sempre está Tá se sempre se sentindo sabotando menos, ali, né? né. Então, Exatamente. sem dúvida nenhuma, eu acho que o Ricardo trouxe um ponto importantíssimo. A comparação é um dos frutos do sofrimento, né, social, sem dúvida. Nós estamos num mundo competitivo, então isso é naturalmente reforçado em nós. E a questão que nós estamos trazendo aqui para proteger a nossa mente é: saiba quem você é, saiba os seus limites, conheça o seu corpo. Se você não está satisfeito com alguma coisa, busque meios saudáveis, legais, para corrigir isso, para melhorar. Uma coisa que eu acho belíssima, que eu acho que a Giovana deve trabalhar muito por ser neuropsicopedagoga, é: nosso cérebro é plástico. Uhum. Então, o que quer dizer isso? Ele consegue se adaptar. Então, a gente está, do dia que a gente nasce ao dia que a gente falece, a gente morre, a gente está aprendendo. A gente tem a Uhum. capacidade de aprender. Então, é assim que a gente vai construir um eu mais forte para lidar com essa situação, porque nós vamos ser influenciados pelo meio, não tem Sim. como não ser. Mas a gente pode saber quem a gente é, conhecer os nossos valores, saber o que a gente faz e onde a gente quer chegar, de uma maneira saudável e construtiva. Muito Mas bem. esse excesso de comparação, Uhum. eu acho que é Ricardo, né? É, Ricardo, É isso. Ricardo, né, produção? Coloca lá, acho que é Ricardo sim. Vamos lá. É o É o pior. Ricardo mesmo, aham. Eu acho que é o pior, tá. Ricardo, excesso de comparações, aonde você chega se comparando, né, tô falando de você porque Uhum. você colocou a pergunta, Sim. mas onde nós chegamos, em que lugar nós chegamos se comparando com o outro? É. Você é único. Uau, muito bom. Mais uma, dá tempo, vamos lá. Bora que bora, coloca mais uma pra gente, produção, 8h55. A Marina Pereira, da Vila Padre Anchieta. Atividades artísticas, pintura ou música podem ser recomendadas para grupos escolares,
a fim de reduzir a ansiedade coletiva? Vamos lá, Giovana. Sim! A gente fica tão feliz quando a gente vê um apontamento desse. É, legal, Sim, né? sim, atividades artísticas, atividade física, música, uma roda de conversa com pessoas alegres, divertida. Ai, Marina, que delícia! Sim, isso reduz a ansiedade, sem dúvida nenhuma, né. E isso é uma das coisas que a gente até recomenda às famílias, Uhum. às crianças, né, para sair daquele meio de negatividade. Então, faça muito isso, tá no caminho certo. Ai, que legal, viu só, Marina? Um abraço aí pro pessoal da Vila Padre Anchieta com a gente aqui no Estúdio Câmara. Dá tempo para mais uma? Vai, diz que sim, eu sei que tem mais aí, pode mandar pra gente. A última, então, e a gente já vai para as considerações finais, tá, produção? O Tiago Ribeiro, do Jardim Flamboyant. O medo constante de perder o controle das emoções é comum, em quem sofre de Sim, ansiedade? Como que a gente sim, sim, trabalha sim. isso na rotina? Vamos lá, O Yara e medo o Giovana. medo é o que mais aparece E ele hoje. paralisa a gente, O né? medo faz você evitar qualquer situação, Uhum, Uhum. não querer se arriscar. É a ansiedade, né, Yara, uhum. do transtorno em excesso, te dá um medo que você não sai do lugar. Essa é a famosa ansiedade da ansiedade, né. Nossa, mais Então é essa o agora. medo, como eu falei, o Aham. medo é o É pai o da pai da ansiedade. ansiedade. É a Então a ansiedade da ansiedade é uma ansiedade. derivação. Então a gente tenta controlar as emoções, porque Uhum, ensinaram pra gente que a gente precisa fazer isso o tempo inteiro. uhum. E é muito difícil isso que eu vou falar, mas o caminho é por aí, tá, Tiago? A grande questão é a gente não vai controlar as emoções. A gente precisa das emoções, elas têm uma função para a gente. Elas dizem coisas para nós. É a gente entender o que as nossas emoções estão trazendo, nos ajuda, na prática, a controlá-las. A gente precisa Porque se sentir a mesmo. gente precisa sentir. O medo está dizendo para você que você precisa se proteger, mas se proteger do quê? A tristeza está dizendo para você, você precisa pensar sobre a sua vida. A alegria está dizendo, olha, a gente está se conectando. Toda emoção tem uma função. Então, se a gente pensa, eu preciso controlar as minhas emoções, a gente está gastando uma energia com uma coisa que não vai conseguir, porque as emoções, elas vão existir porque você é humano. Então, você Exatamente. precisa receber essas emoções, entender o que elas estão falando, como você reage diante delas, seu corpo, sua mente, seu comportamento, e a partir disso, sim, traçar estratégias para que você possa lidar com elas de uma maneira mais construtiva. É isso. Muito bom, maravilhoso. A produção tá liberando mais uma aqui para nós. Vamos lá então. Pode mandar, produção, manda pra gente. A Beatriz Lima do Jardim Garcia. Crianças pequenas também podem ser impactadas pela ansiedade do ambiente familiar? Quais sinais os pais devem observar desde cedo? É, Beatriz, nós falamos muito sobre isso. A Giovana pode ajudar. Vamos lá, Isso. Giovana. Crianças pequenas também são impactadas, sim, Beatriz. Você vai perceber, que crianças têm choro constante, Uhum, irritabilidade, a não aceitação, não aceita inclusive o não, muitas vezes um não tão simples, que você precisa colocar o limite ali, umas regras, uns combinados dentro de casa, não aceita. uhum. Então, fica atenta às pequenas coisas, principalmente o choro e a irritabilidade da criança. Para as crianças que já estão no primeiro, segundo ano da escolar, os adolescentes, eu falo: observem o desenvolvimento e, se eles estão dando conta desses conteúdos, porque o rendimento cai. Uau! Uhum. Nossa, quero agradecer imensamente a vocês. Muito bom, gente. Agradecer pela generosidade, pela escuta, pelo compartilhamento de informações. A gente vai para as considerações finais, mas eu, olha, ficaria amanhã toda conversando com vocês. Tá bom demais. Quanto ensinamento, quanta troca. Isso é maravilhoso. Giovana, mais uma vez, obrigada pela Imagina. sua Eu que participação. agradeço, Rúbia. Estamos aqui para ajudar o outro, para ajudar vocês. No que a gente puder contribuir, estaremos aqui mais uma vez, sempre que precisar. Obrigada, viu, querida? Maravilhosa. E você, muito bom. Nossa, falas assim magníficas. Eu creio que
essas falas, essas pontuações que vocês colocam aqui no programa, gente, se a gente parar para analisar e ouvir novamente, a gente vai ensinando o nosso cérebro. Uhum. Então, Yara, gratidão, muita gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço, e o que eu queria deixar aqui é que conhecimento bom é aquele compartilhado. Uau, verdade. E a gente precisa entender que compartilhar a vida é importante. Então a gente precisa deixar um pouquinho o celular de lado, sair com os nossos filhos, fazer atividades artísticas, correr, brincar, olhar para o nosso companheiro ou companheira, passar a mão no nosso cachorro, no nosso gato. A gente precisa viver para além do digital. É lógico que é muito importante. Sim. E a gente precisa estar em contato com o digital. Mas a gente precisa, antes disso, de ter e ser uma vida. Exatamente. Gente, bom, a ansiedade coletiva é um sinal dos tempos, sim. Um reflexo do excesso, da pressa, da cobrança constante. Mas ela também pode ser uma oportunidade para a gente parar, para a gente acolher, para a gente mudar o ambiente à nossa volta. Saúde mental é um direito e falar sobre isso salva vidas. E é por isso que a gente tem aqui ao vivo, de segunda a sexta, o nosso Estúdio Câmara, com profissionais magníficos que nos ajudam a entender um pouco como funciona o nosso corpo e a nossa mente e a importância da nossa saúde mental. Tá bom? A gente agradece você de casa pela audiência, pela companhia. Quero lembrar que na segunda-feira a gente volta com o Estúdio Câmara ao vivo a partir das 8 da manhã e a gente traz aí um tema tão comum, mas também é intrigante, né? Pessoas que falam sozinhas. Então, será que essas pessoas estão mesmo falando sozinhas ou apenas pensando alto? A gente vai discutir o que esse hábito revela sobre o comportamento, a saúde mental e o autoconhecimento. E olha, é mais frequente do que parece, e isso pode dizer muito como a gente lida com as nossas emoções. Você fala sozinho? Eu, às vezes, falo. Aí a gente vai descobrir o que acontece, o que está por trás desse monólogo. Né? A gente fala sozinho. E a segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nós temos Estúdio Câmara ao vivo. A gente conta com a sua audiência, com a sua companhia. Lembrando que em instantes tem Central IA, isso mesmo, direto da Central IA, tem a IRIA, a Inteligência Artificial da TV Câmara Campinas, trazendo destaques locais, estaduais e nacionais e também internacionais atualizados, tá bom? Ao meio-dia temos Câmara Notícia com Gabriel Castro, informações do Legislativo e da cidade de Campinas. No final de semana, uma programação especial com várias estreias de quadros e programas preparados com muito carinho, especialmente para você, telespectador da TV Câmara Campinas. E a gente já vai agradecendo você que nos acompanhou até aqui, você que acompanha o nosso programa durante toda a semana, aos nossos técnicos, à produção, à equipe da TV Câmara e, claro, as nossas convidadas de hoje e de toda a semana, né? Os nossos convidados. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, gratidão. Um fim de semana maravilhoso para você. Aproveita o final de semana e desacelera, tá bom? Dá uma respirada, curte quem está ao seu lado, viva o aqui e o agora. Isso é muito importante. Aí deixa para segunda-feira e você volta a rodar na rodinha lá, mas sai dela um pouquinho, dá uma parada, dá uma respirada, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você e para mim também, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, produção, valeu, turma, valeu, pessoal de casa. Tchau, tchau, bom fim de semana, se cuide, até segunda, se Deus quiser.